Então, agora, para dar continuidade à nossa tarde, né, e convidar, de fato, a nossa ilustre palestrante, eu vou chamar a Kelly para compor a mesa, e é ela quem conduz agora a apresentação da nossa ilustre palestrante, e depois irá conduzir também a terceira e última fase do nosso evento. Obrigada, Kelly. Obrigada, Luciana. Muito obrigada pela presença de todos. Presencialmente, acho que tem um pessoal aqui que está online ainda. Eu fico muito emocionada, porque é uma paixão pela área há muito tempo, e principalmente por ter a honra de apresentar um dos tantos destaques que a gente tem dentro da biblioteconomia e da ciência da informação, que é a nossa querida Adriana Sibeli Ferrari, vice-presidente da FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informações e Instituições, e membro do Comitê de Bibliotecas Públicas da IFLA. Além disso, ela é atualmente chefe técnica da Biblioteca Florestan Fernandes, da FEFELESH. Com vocês, Adriana Ferrari, muito obrigada. Adriana, está nos ouvindo? Acho que agora habilitou. Ele estava travado. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Adriana Ferrari, não sou ilustre, eu sou só Adriana Ferrari. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, eu estou sentada, eu tenho cabelos castanhos escuros, estão presos num rabo de cavalo, eu tenho olhos castanhos claros, estou usando um óculos bem grande branco, estou com uma roupa, um vestido azul marinho e um colar prateado, e ao meu fundo se vê uma parede branca, que eu estou aqui num laboratório aqui da nossa faculdade para poder participar desse dia, né, festivo, importante, e acho que eu abriria a mão da minha fala para continuar dançando com os colegas, né, porque eu acho que são eles que sabem, né, tudo o que a gente vai dizer, porque se a gente tivesse respeitado, né, aqueles que de fato são os donos dessa terra, talvez a gente não estivesse falando em acordos para salvar o planeta. Então, eu acho que foi muito feliz, né? E eu fico muito feliz de saber que tem 300 representantes, né, de várias etnias na UFSCar, então aí já quero parabenizar a UFSCar, porque é um coletivo bastante grande e eu fico feliz que estejam, né? E eu sou sancarlense, para quem não sabe, então também saber que a nossa cidade acolhe, né, e está com esse pessoal todo aí, me enche de alegria também por ser sancarlense. Também queria dizer que a minha fala a gente está aqui dentro de um programa de pós-graduação, com vários docentes, pessoas da academia, que têm uma trajetória aí de pesquisa. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa do chão de fábrica, como eu gosto de me nomear, o que significa que eu falo de um lugar, né? Como hoje é muito importante dizer isso, meu lugar de fala é o campo do trabalho, né? Embora eu tenha especialização, qualifiquei para mestrado, essa coisa toda, eu não me considero pesquisadora, eu sou realmente uma pessoa do chão de fábrica. Então, aquilo que eu vou falar para vocês é o trabalho da minha militância, né? Fruto da minha militância, fruto do meu trabalho, então considere uma pessoa que tenta fazer as coisas e quem tenta fazer muitas coisas, às vezes acerta, às vezes não acerta muito, mas a gente não desanima, né? Como diria um professor amigo meu, é que nem bambu, verga, mas não quebra, né? A gente tem que ser, aliás, que uma característica para estar nas bibliotecas, para a defesa das bibliotecas, para o advocacy das bibliotecas, é ser resiliente, resistente, paciente, corajoso, né? E, sobretudo, amar aquilo que faz. Então, eu vou tentar aqui
compartilhar a minha apresentação. Algumas coisas que eu vou falar, eu acho que, de fato, vocês já sabem, mas é por uma questão de um pensamento, mostrar um pensamento, não sei se todos têm conhecimento do porquê, né, que a gente está falando sobre a Agenda 2030, porque as bibliotecas têm que estar falando sobre a Agenda 2030, né? E qual é a nossa responsabilidade enquanto, né, pessoas, né, que trabalham em bibliotecas, ou estudantes que querem trabalhar em bibliotecas, pretendem trabalhar em bibliotecas, arquivos, espaços de leitura, centros de memória, centros de documentação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um pouco no começo da agenda, e a gente vai falando, e espero que isso seja não é uma palestra, mas é uma conversa, tá bom? Então, vamos tentar aqui fazer aquela coisa que a gente fica com medo, que treina, e depois não consegue, né? Aí vocês têm que me falar se vão conseguir ver, porque aí, na hora que abrir a tela aqui, eu já não enxergo mais o chat, tá bom? Combinado. Vocês estão enxergando? Está carregando ainda. Aparece sua tela. Não, não é a sua tela. Aparece sua tela sim, Adriana. Está aparecendo a apresentação? Sim, mas não está em modo apresentação. Eu já coloquei em modo apresentação. Vamos ver se vai. Foi? Não, ainda continua mostrando toda a tela cheia sem estar em modo apresentação. Eu voltei aqui. Vamos lá. Vamos de novo. Talvez sair e entrar, viu, Adriana? Agora. Também não? Não. Então, eu vou lá. Deixar de compartilhar e compartilhar novamente, às vezes dá certo. Então vai, vamos lá. A gente... Vamos ver se eu consigo. Vamos começar de novo, certo? Vamos lá no coisinho. Então, compartilhar. Eu vou te avisando, Adriana. Ela. Foi? Adriana, você colocou primeiro em modo apresentação e depois compartilhar? Tem que pôr em modo apresentação primeiro? Primeiro, isso. Então, peraí. Quer dizer que para eu colocar em modo apresentação... Eu perco a barra de ferramenta aqui, eu não consigo voltar para a tela, entende? Vamos ver se a gente consegue, cara. Adriana, quer me mandar a apresentação? Vou colocar a tela cheia. Então. Foi? Conseguiu? Não, continua nesse modo tela cheia, sem apresentação. Mas ele está saindo, ele não... Desculpe interromper. Se você quiser deixar do modo como está e só ir clicando nos slides, nós conseguimos ver. Não, tá tudo bem, porque viu? eu estou fazendo o que vocês estão falando, mas ela não está abrindo. Olha, por gentileza, clica no segundo slide, vamos ver. No seu menu, deve estar à sua esquerda, os slides aparecendo pequenininho para você. Isso, clica aí. Eu acho que está suficiente para a gente ir acompanhando. Se não for ruim para você seguir assim, nós não. acompanhar. A tela está bem grande aqui para nós. Tá bom. Então, tá vamos bom? Então, não perder mais tempo com isso. Tá bom, então, vamos lá. Então, como eu disse, eu venho do chão de fábrica e represento, sou vice-presidenta da FEBAB. Para quem não conhece, a FEBAB é uma entidade da sociedade civil organizada, né, sem fins de lucro, nós somos todos voluntários. Ela é criada há 62 anos, então é bom escutar que é a FEBAB que foi criada há 62 anos, não a presidenta da FEBAB, a vice-presidenta, e a gente trabalha em duas ações principais, que é o advocacy, né, o advocacy entendendo que é promoção e defesa de uma causa, ser ativista de uma causa, é muito mais que um like no Facebook, como eu gosto de dizer. Então, a gente advoca
por mais e melhores bibliotecas e no desenvolvimento continuado dos nossos profissionais. E para a gente fazer isso, a gente tem associações em vários estados, que vocês estão vendo aí, e somos filiados à International Federation of Library Association, a IFLA, a gente é considerado o braço brasileiro da IFLA. E além das associações, a FEBAB tem grupos e comissões brasileiras e dentro, discutindo temáticas, assuntos ou tipologias de biblioteca, e a gente tem aí a felicidade de ter a colega, né, a Cristina, né, que está no nosso grupo da Coinfo, e também já fez aí uma divulgação aí do manifesto, que eu também referendo e convido vocês a lerem. Então, a FEBAB trabalha com comissões e grupos de trabalho, por quê? Para exatamente permitir esse desenvolvimento continuado dos nossos profissionais e buscando as tipologias, ou também temas como a Coinfo, ou como a questão da acessibilidade, que hoje a gente tem a rede de bibliotecas inclusivas, com 150 bibliotecas trabalhando na promoção e para incluir integralmente a pessoa com deficiência, e esses outros assuntos que bibliotecas parlamentares, tipologias, aliás, bibliotecas parlamentares, públicas, escolares, as bibliotecas prisionais, como eu disse, a tema da acessibilidade, das relações étnico-raciais, enfim, a gente vai também trabalhando com esses grupos formados por pessoas de todos os lugares aí do país. E também, como desenvolvimento continuado, a gente tem várias ações, sendo que a principal nossa, que antecede, inclusive, a criação da FEBAB, é o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Ciência da Informação, que a primeira edição foi em 54. Então, depois do Congresso, nas discussões do Congresso, é que vai nascer a FEBAB. E o Congresso, geralmente, ele acontece a cada 2 anos, o ano passado foi 3 anos por conta da pandemia, mas a gente sempre traz temas, né? E desde 2017, a gente vem trazendo temas mais ligados à Agenda 2030. Então, o nosso Congresso de 2017, que eu convido vocês também a ver dos anais, ele está falando sobre como que as bibliotecas podem ser parceiras da Agenda 2030, depois nós tivemos o Congresso em 2019, falando sobre desigualdade e democracia, qual o papel das bibliotecas, e o ano passado fizemos o primeiro Congresso do CBBD online, discutindo aí bibliotecas por um mundo melhor, a década da ação, porque nós estamos aí agora há 7 anos da tal Agenda 2030, né? Porque a Agenda 2030 é uma sinalização temporal. E outras ações que a gente também tem de capacitação, como o próprio seminário de bibliotecas universitárias, que agora vai acontecer a próxima edição, programada para novembro de 92, não, né? Programada para novembro de 23, que vai acontecer agora, o Sena Braille, que é um evento voltado à questão da inclusão, o Integrar e outros tantos, e além disso a gente tem uma escola, né, que é a Escola FEBAB, que nós temos vários cursos que desenvolvemos sob demanda também, e cursos que a gente vai oferecendo, workshops, com valores bem acessíveis, para que a gente possa também ter a nossa sustentabilidade da própria FEBAB. Então, a gente também tem um site, que é o Ações FEBAB, onde vocês podem acompanhar o trabalho dos grupos e comissões, o nosso repositório, a nossa revista, que até a Zaira comentou, é uma revista que já tem aí 48 anos e tem sido considerada pela CAPES com uma boa avaliação. Então, convido vocês a conhecer o que a gente tem, além de bastante coisa que aconteceu, que a gente tem feito por conta de sermos o braço brasileiro da IFLA, a gente tem uma pegada muito grande em traduções de materiais, porque na IFLA o português não é uma das línguas oficiais da IFLA, e a gente sempre tem feito traduções para poder romper a barreira linguística, que as ideias
que a gente discute na IFLA possam ser reverberadas no Brasil, e um canal que nós temos no YouTube com muito material, e a gente já tem mais de 7 mil inscritos. Bom, e a gente vem falando sobre, né, o que é a Agenda 2030, mas principalmente o que eu tenho a ver com isso, né? Então, acho que tem uma citação aqui do David Lentz, que você já deve ter ouvido falar. Aliás, nós que acabamos fazendo, eu tenho essa grata felicidade, porque nós trouxemos as ideias do David Lentz num CBBD de 2015, e a partir de lá ele ficou bastante conhecido aqui, porque nós também traduzimos um livro dele, foi a primeira tradução que a gente fez pelo um livro dele que chama Expect More, assim, que seria numa tradução Espere Mais, né? Que ele diz que as bibliotecas ruins têm coleções, as boas bibliotecas têm serviços e as melhores bibliotecas criam comunidades. Então, a gente tem esse como pano de fundo, pensando o que na FEBAB, nas bibliotecas, da agenda e cada um de nós. Como vocês sabem, a Agenda 2030 ela é a continuidade dos objetivos do milênio. Foi em 2012, na Conferência do Rio+20, que começou a se pensar e desenhar o que seriam os sucessores dos objetivos do milênio. Haviam preocupações, né, muito pontuais, e aí se começou a se desenhar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, o que ele é? Né? Ele já é um conceito que já foi falado na Conferência de Estocolmo, né? Mas naquela época e até então, a gente, quem é jovem há mais tempo, como eu, vai lembrar que quando se falava de ecologia, nossa, era o papo dos ecochatos, a gente aprendia nos bancos escolares que o ar nunca ia ficar poluído, porque, afinal de contas, existe a fotossíntese, que a água era um recurso inesgotável. Então, a gente viu que isso não era verdade. O que se apregoava na Conferência de Estocolmo do Desenvolvimento Sustentável, que é o quê? Aquele que atende às necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades, que é o que nós estamos vendo. Quer dizer, houve todo uma apropriação absolutamente indevida dos recursos, e com dinheiro ou sem dinheiro, há quem acredite que possa pegar uma nave e ir para Marte, mas o planeta é este, e como diria o Krenak, nós não temos plano B para o planeta, então temos que cuidar da nossa casa. E aí, então, com esses estudos que foram feitos, iniciados na Conferência do Rio+20, foi evoluindo, né? E as ações em volta dessas discussões resultaram, então, nos ODS, e em 2016 foi né, lançada a Agenda 2030, que ela vai dizer, vai ter os elementos, né, as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as parcerias, e ela mostra 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os ODS, mas uma visão ambiciosa e diferente dos ODMs, ela cria uma agenda com metas, e essas metas para promover o monitoramento dessas metas, né? Esse é um desenho que vocês já devem ter visto, que é a mandala, e o que é importante ver é que a Agenda 2030 é um pacto, né, que foi assinado por todos os países membros das Nações Unidas, mas embora, claro, os governos tenham uma enorme responsabilidade no cumprimento da Agenda 2030, é preciso que todos os atores, né, estejam comprometidos com isso. Então, a sociedade civil, o mundo acadêmico, o setor privado, né, que também tem que pactuar, e pactuaram, para a gente poder ter, atingir mesmo a Agenda 2030, né, a proteção do planeta, e criar uma sociedade mais justa, mais humana, e onde tenha oportunidade para todos, todas e todos. Então, o que é a Agenda 2030, se não colocar a igualdade e a dignidade das pessoas no centro e chamar para ter um novo estilo de desenvolvimento, respeitando o meio ambiente, porque o lucro, né, sempre foi
o que pautou, e o planeta, de fato, não aguenta mais. Bom, Adriana, mas aí o que então as bibliotecas têm a ver com isso? Em paralelo, o que a gente tem a ver com isso? A gente tem que nós somos chamados, né, pela IFLA, isso em 2015, antes mesmo da promulgação da Agenda 2030, porque a IFLA ela acredita que o acesso público à informação permite que as pessoas tomem decisões conscientes na sua vida. Então, as bibliotecas, nesse sentido, que são os espaços de conhecimento, de guarda e de informação, são essas instituições fundamentais para alcançar esses objetivos. Porque quem nunca, né, já se deparou com aquela situação de que você tem um problema específico, aí você fica lá batendo cabeça, aí vindo para lá, vindo para cá, e de repente alguém te mostra, olha, se você fizer isso, olha, por que você não tenta aquilo? E aí a gente olha e fala, puxa, mas se eu tivesse essa informação antes, eu não teria desperdiçado tanto tempo, eu não teria desperdiçado tantos recursos. Então é isso mesmo. O que a IFLA também acredita, que as comunidades que têm acesso à informação relevante no tempo certo, elas estão melhor posicionadas para erradicar a pobreza, a desigualdade, melhorar a agricultura, promover a educação de qualidade, promover a saúde, a cultura, a pesquisa e a inovação. E por isso mesmo que, mesmo antes da promulgação da Agenda 2030, a IFLA também começou, eu sempre falo que a IFLA bateu na trave porque ela fez um advocacy para que, de alguma forma, a palavra biblioteca estivesse contida em alguma das metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, foi um esforço que se fez para reconhecer, né, a Declaração de Lyon, para reconhecer que o acesso à informação, e não só acesso à informação, mas habilidades para o uso da informação, que tem muito a ver com o que o pessoal aí da Coinfo trabalha, né, são importantíssimas para se conhecer, para se chegar até o desenvolvimento e a gente atingir o que a Agenda 2030 apregou. Então, foi essa declaração de Lyon, que o Brasil também foi signatário, e vários outros países, porque também se mostrar que não era só aqueles objetivos, como tinham os objetivos do milênio, mas que a questão da informação fosse inserida. E, de fato, o acesso à informação foi reconhecido no objetivo 16, né, que é o promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facilitar o acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes, responsáveis, inclusivas em todos os níveis. E no 16.10, aí como já uma meta, assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e acordos internacionais, e a agenda e a alfabetização universal também é reconhecida como na visão da Agenda 2030 da ONU. Então, em que pese que nós, em primeiro lugar, é assim, estamos comprometidos até o último fio de cabelo, porque, de fato, nós estamos nesses locais de acesso à informação. E mesmo que a gente considere, e é verdade, que o Brasil não tem um sistema de informação, que eu digo, uma rede de bibliotecas em número e em qualidade para atender a sua demanda, se você olhar para uma perspectiva do nosso campo, né, no campo bibliotecário, da área das bibliotecas em todo o mundo, a gente é um campo considerável. Nós estamos falando aí de 320 mil bibliotecas públicas e mais de 1 milhão de bibliotecas de outras tipologias que podem, sim, e são espaços, né, que muitas vezes únicos de acesso à internet, únicos de acesso à informação, e no nosso território, vocês sabem que, em termos de equipamentos culturais, as bibliotecas públicas são as mais presentes em todo o território. Então, nós temos muito mais bibliotecas do que temos museus, do que temos teatros, do que temos cinema. Ah, Adriana, mas elas são frágeis. É verdade, muitas são, mas nós estamos presentes. E também aqui, falando nós estamos num ambiente aqui acadêmico, lembrar também do compromisso, né, da ciência aberta, né, e disso também como um compromisso de nós, profissionais, principalmente que estamos
ligados às bibliotecas universitárias ou especializadas, né, que também a ciência aberta é considerada também um acelerador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o primeiro momento, se você olhar o cenário nacional, as bibliotecas públicas, comunitárias e até escolares, elas acabaram, vamos pensar assim, atendendo esse chamado de um primeiro momento, e as bibliotecas universitárias vieram num segundo momento, mas estão vindo, né? Isso que é importante, estão vindo nessa pegada da defesa aí da ciência aberta, que é extremamente importante. E a gente, então, como eu falei para vocês, em 2015 para 2016, a FEBAB participa desse Programa Internacional de Advocacy. A IFLA vai na ONU e fala: as bibliotecas são parceiras estratégicas da Agenda 2030, mas como a gente brinca, tinha que combinar com os russos, não é? Então, aquele ditado. Então, falar com as associações de todos os países, nessa época eu era a presidenta da FEBAB, e a gente se aderiu a esse programa, traduzimos uma série de manuais, que está aqui mostrando para vocês, estão todos no repositório da FEBAB, mostrando, porque muitas vezes vocês já colocaram aí nas apresentações, né, mostrando o trabalho aí que é feito no sistema, na própria UFSCar, de algumas ações já alinhadas. Então, muitas vezes a gente pensava, puxa, mas eu não posso assinar aqui um decreto, não é a biblioteca que vai impedir que o rio ali seja poluído, mas existem muitas ações que estão alinhadas com a Agenda 2030 e que estão, pensamos assim, dentro da nossa autonomia e da nossa governança, que a gente pode fazer. Então, a gente foi também com o SNBU com o CBBD de 2017, com o CBD 2019, e também mapeando experiências e traduzindo as experiências que a IFLA nos trouxe para inspirar os profissionais a aderir e fazer trabalhos alinhados à Agenda 2030. E, meus queridos, queridas e queridos, não só a gente falar sobre biblioteca para os bibliotecários, mas uma ação que nós da FEBAB fizemos, porque vocês sabem, quando eu falei que a agenda tem um monitoramento, esse monitoramento na América Latina e no Caribe, ele é feito pela CEPAL, que a CEPAL é um órgão que é ligado às Nações Unidas. Então, você tem um fórum regional sobre o desenvolvimento sustentável, e depois essas discussões regionais que acontecem em várias partes, né, do mundo, da América Latina e do Caribe, a CEPAL, elas são levadas para aquilo que se chama High Level Political Forum, que acontece nos meses de julho nos Estados Unidos, na sede das Nações Unidas, para fazer um mapeamento de como que as bibliotecas, que os países estão avançando. Então, em 2016, nós estivemos montando um fórum paralelo dentro da CEPAL, para também falar e mostrar o papel das bibliotecas e a importância do acesso à informação para aqueles que decidem a nossa vida, porque não são as bibliotecas, infelizmente, né, que decidem sozinha a vida delas, o que vai ter de recurso, enfim. Então, a gente também fez esse trabalho de mostrar, e nós construímos a Declaração de Santiago, que era um compromisso das bibliotecas com o desenvolvimento sustentável. E em 2021, nós repetimos essa ação dentro do fórum, foi feito um fórum nesse sentido, já estávamos aí na pandemia, então a gente fez de formato virtual, todo o fórum da CEPAL foi em formato virtual, e nós conseguimos, a FEBAB, colocar um fórum para falar sobre a questão de superar a exclusão digital, porque na hora que as bibliotecas também fecharam, né, que foram aliás, todos os equipamentos culturais foram os primeiros a fechar durante a pandemia, as pessoas ficaram sem acesso, muitos ficaram sem acesso a nada, alguns conseguiram se conectar, porque tinham alguma estrutura dentro das suas casas, né? Podiam pagar tem um computador, podiam pagar uma internet, mas a grande verdade foi que aqueles que já estavam excluídos ficaram excluídos digitalmente. Só para dar um spoiler, lembrar vocês,
da questão aqui no Brasil, onde o nosso governo, as pessoas passando fome, decide que o subsídio para ajudar as pessoas, eu não me lembro lá o nome do programa, enfim, que era um subsídio emergencial, a pessoa tinha que ter um celular, banda, porque ele só ia conseguir por um aplicativo. Então, se a pessoa está morrendo de fome, ela não tem nada, ela teria que ter um celular que pudesse pôr o aplicativo, banda de internet. Então, se mostrou que as pessoas estavam excluídas duplamente. Então, a gente foi para esse fórum para mostrar quão importante, né, o papel das bibliotecas, e muitas bibliotecas, principalmente comunitárias, ajudaram as pessoas a poder ter o subsídio com outros celulares que não da própria pessoa. E agora, este ano, estão me ouvindo? Sim? Estão me ouvindo? Está bastante ruído para mim. Não sei se para você está. Vocês estão me ouvindo, gente? Não sei. Vocês estão me ouvindo? Adriana, estamos te ouvindo. Ah, tá bom, que está aparecendo uma série de coisas, eu estou com um ruído incrível aqui, eu não sei se vocês estão com esse ruído. Não estávamos usando o microfone, Adriana, para retorno. Só escrever. Você está conseguindo acompanhar o chat? Não, eu não vejo o chat fica apagado para mim. Eu vou deixar o nosso áudio fechado aqui, que acho que o som está vindo daqui, o ruído, tá bem? Tá bom, obrigada. Bom, então vamos lá. E este ano eu tive, então, novamente na CEPAL, a gente conseguiu, nessa sexta reunião desse fórum, também falar sobre mobilizar as bibliotecas para a cidadania. Nós fizemos um outro evento mostrando a importância das bibliotecas dentro do desenvolvimento sustentável e pondo uma pauta de bibliotecas. Eu participei do fórum, e realmente, não só a questão das bibliotecas, mas toda a parte cultural, e há também um sentimento, assim, um certo ressentimento da área cultural que não se sente muito representada, digamos, dentro da Agenda 2030, né? Então, assim, explicitamente, né? Mas, enfim, a gente vai lá e vai colocando as nossas pautas. E também, só para dizer para vocês que durante a pandemia, né, saiu esse movimento, que é a cultura na implementação da Agenda 2030, porque, de fato, quando a pandemia começa, a área cultural é a primeira área, primeiro segmento a ser extremamente afetado, e as pessoas começaram a perder o emprego, os artistas não tinham onde se apresentar, então foi feito todo um movimento em torno aí da cultura, de sensibilizar os países a terem ações para este, né, digamos, segmento da população. E dentro desse processo, né, de ativismo e militância que a gente tem feito, né, junto com a FEBAB, eu participo, né, de um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho da Agenda 2030, que é um grupo de trabalho que reúne ONGs, umas 50 ONGs de vários locais do Brasil, e cada uma tem uma expertise, um trabalha com a questão de saneamento, outro trabalha com a questão de gênero, outro trabalha com a questão de saúde, e nós, FEBAB, fazemos parte desse coletivo, desse grupo, e eu sou uma das co-facilitadoras do grupo, e esse grupo, ele publica um relatório, que é o relatório Luz, que a gente publicou agora dia 25
setembro passado, e a gente teve a felicidade de conseguir fazer o lançamento em Brasília, dentro, né, da Secretaria-Geral da República, né, onde fica o presidente da República, e também mostrando uma retomada do governo federal para a Agenda 2030, porque o governo Bolsonaro, acho que vocês escutaram, ele dizia que isso era uma agenda do demônio, enfim, a gente não tinha nenhuma articulação e nem o governo seguiu nenhuma das metas, mas esse relatório Luz, que nessa edição está mostrando os indicadores de 22, do acompanhamento das metas, é um trabalho extremamente rico que a sociedade civil faz sozinha, para fazer esse monitoramento da agenda. Então, aqui eu convido vocês a lerem esse relatório, ele está público aí na internet, que dá 168 metas, 102 tiveram retrocesso, 14 metas ameaçadas, 16 em progresso insuficiente, 3 metas com progresso satisfatório e 4 metas sem dados suficientes para classificações, sendo que uma não se aplica ao Brasil, porque é uma meta ligada aos países onde há neve, enfim, que não é o nosso caso. E o que a gente tem de triste resultado desses números é que o Brasil voltou ao mapa da fome e que nós temos hoje quase 66 milhões de pessoas, que dá quase 31% da população, que vive em insegurança alimentar moderada ou grave, o que significa que essas pessoas não sabem se vão conseguir fazer pelo menos uma refeição por dia, né? E que o que ainda se permanece, que é uma falta de participação de mulheres e comunidade LGBTQI+, em todos os setores, e que as desigualdades têm uma cara, e essa cara da desigualdade é uma cara feminina, porque ela atinge de forma mais profunda mulheres, meninas, os povos indígenas e grupos socialmente e historicamente mais vulneráveis. Bom, então, o que a gente... por que eu estou mostrando esses dados para vocês? Porque não dá para a gente não conhecer o território que a gente vive para fazer ações alinhadas à Agenda 2030, principalmente porque nós sabemos que as bibliotecas não nadam de braçada. Então, eu sempre digo, se nós não temos recursos suficientes para fazer tudo, que a gente abrace e faça e coloque nossa energia para as populações em maior vulnerabilidade. E aí, esse mês, a gente lançou, pela FEBAB, por um grupo de trabalho, que eu também sou coordenadora, que é o grupo de trabalho de serviços de bibliotecas para populações em vulnerabilidade, nós lançamos um guia, que é Bibliotecas e Agenda 2030, que é um guia prático para promover ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque nós vimos também que algumas bibliotecas ainda não sabem o que é a Agenda 2030, não conseguem se conectar com isso e não conseguem estruturar um trabalho, olhar para a sua equipe, ver as suas potencialidades, as suas fraquezas, as suas fortalezas e estruturar trabalhos. Então, a gente acabou fazendo esse guia para ajudar a promover mais serviços alinhados aos ações e serviços alinhados à Agenda 2030. E como exemplos, como vocês já colocaram alguns exemplos, eu vou trazer alguns aqui, mais para a gente poder ter pauta para conversar. Então, no caso de biblioteca universitária, eu até trouxe um exemplo da biblioteca que eu realmente trabalho, até para falar que eu estou fazendo minha lição de casa, né? Porque senão parece que a gente fala para os outros fazerem e a gente não faz, mas a gente fez um podcast que chama Vem Junto 2030, porque como eu sou diretora de uma biblioteca de humanidades, a gente foi muito atacado também no governo Bolsonaro. Acho que vocês viram as declarações do então ministro da Educação, dizendo que era muito ruim um filho sair, fazer, né, filosofia, para que ia fazer isso, né, gastar dinheiro, tempo, que eles tinham que fazer, ser veterinário, não podia, nenhuma coisa das humanidades servia. Então, isso me deixou muito indignada. E uma resposta que a gente fez foi montar esse podcast mostrando a riqueza das humanidades, não ficamos restritos às humanidades, mas no primeiro momento, mostrando que algumas coisas que são estudadas nas humanidades impactam a vida das pessoas.
né? Então, as relações de trabalho, por exemplo, tem gente estudando isso, né, da precarização do trabalho para ter garantias de direitos. Enfim, nós fomos fazendo um podcast mostrando que as humanidades, porque para a sociedade, às vezes é muito fácil falar de uma coisa muito aplicável, então vamos pôr dinheiro no que é aplicável. Então, não vamos pagar cursos de letras, não vamos pagar curso de biblioteconomia, afinal de contas, quem faz com isso? Vamos fazer coisas práticas, da ciência. Então, isso é muito perigoso, né? Porque, no final, a gente sabe que cultura também é o que nos define e sempre fica num lugar ali obscuro, né? Que parece que, se sobrar dinheiro, a gente faz isso, a gente tem outras prioridades. Quando não, a gente é um todo, a gente é um ser humano, né? E a língua, a nossa cultura é que nos define. Então, a gente aqui também, a gente gosta de colocar nos nossos sites, né, que nós somos parceiros da Agenda 2030, que pena que não dá para fazer o... E aqui, para não ficar num exemplo só da nossa biblioteca, nós montamos um caderno também, Bibliotecas por um Mundo Melhor, que está no site da FEBAB, na repositório da FEBAB, com alguns exemplos, isso bem no começo que nós começamos a divulgar, e a nossa ideia era fazer uma atualização desse caderno, mas mais do que a gente fazer uma atualização, era suscitar que sistemas de biblioteca, coletivos de biblioteca, também fizesse esse próprio mapeamento, principalmente os sistemas estaduais de bibliotecas, né? Que tem de São Paulo, tem, para também mostrar a riqueza do Brasil. Uma outra ação que a gente faz na nossa biblioteca é o clube de leitura, com leitura e com afeto. Mas eu sei que tem muitos clubes de leitura, mas esse clube de leitura também nasceu numa resposta que, infelizmente, nós tivemos muitos casos de suicídio na nossa faculdade, então a gente estava com a biblioteca fechada e a gente foi fazer um clube de leitura, por isso desse nome, para que a gente pudesse conversar com as pessoas e pegar a literatura como uma forma de aproximação, né? E a gente continua com o clube até hoje. E aí eu vou pular essa daqui foi um armário de oportunidades, porque a gente também percebeu que o nosso alunado era um alunado que estava mais carente, eles começaram a escrever para o pessoal da Comissão de Cultura e Extensão, e nós criamos, naquele momento, um armário de oportunidades, que nada mais é um armário na porta da biblioteca que tinha itens de comida mesmo, de alimentação, e livros que as pessoas pudessem levar, e a gente ia deixando coisas lá para os alunos poderem pegar, ou quem passasse ali na porta da nossa biblioteca também poder levar. E outros tantos exemplos que a gente viu, né, pelo Brasil aí, como esse, por exemplo, Literatura ao Pé do Ouvido, que foi um podcast feito pelas bibliotecas comunitárias, um podcast feito por esse bibliotecário, o Oscar, que também fez um podcast Prazer em Ler, isso também dentro do contexto da pandemia, ações de biblioteca humana, que também não precisa de muito investimento, essa daqui é uma experiência da Câmara, da Biblioteca da Câmara de Brasília, né? A gente vai falar, mas a Biblioteca da Câmara, né? Mas é possível abrir esses espaços, né, de escuta, clubes de leitura, promoções que a gente fez também junto com bibliotecas que a FEBAB promoveu, até de levar itens de higiene e livros, porque muitas comunidades, as bibliotecas ficaram fechadas, não tinham acesso a livro, então promovemos também, junto com a Biblioteca São Paulo, uma ação de levar livros dentro dos albergues, das pessoas que são albergadas, eram albergadas, e que visitavam a Biblioteca São Paulo e não tinha mais esse acesso. Então, eu vi também que a colega apresentou uma iniciativa, né, de colocando os ODS nos livros, então queria trazer aqui que nós também participamos desse projeto, né, do Clube de Leitura dos ODS da ONU, a FEBAB, a Câmara Brasileira do Livro, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é a FENELIGE. Você tem um site, né, e tem um catálogo selecionado, então esse catálogo é muito interessante, porque é um diálogo para a gente fazer com as crianças, né, de obras selecionadas pela FENELIGE, pela
corpo de jurados da FENELIGE. Você sabe que a FENELIGE é a que põe o selo recomendável, altamente recomendável na literatura infantil e juvenil, e a gente foi escolher não livros didáticos, né, mas livros da literatura que pudessem estar alinhados com a Agenda 2030 e a uma riqueza, e eu convido vocês a conhecer esse catálogo e enriquecer o acervo de vocês por meio desse catálogo, porque vale muito a pena, foi uma coisa muito curada por muitos especialistas e ele ficou incrível mesmo. Bom, gente, o que eu vejo para que a gente possa, né, modificar, né, o cenário um pouco do que a gente às vezes fala muito sobre o que as bibliotecas devem ser, né, para onde que elas vão, mas se a gente está falando de novos papéis das bibliotecas, a gente também está falando de novos perfis profissionais. Então, não é difícil, né, a gente cair nesse lugar. Então, eu acabei vendo uma live de um colega de uma biblioteca, acho que é a biblioteca, eu vou lembrar, mas é do México, que estava aqui no slide aberto, eu conseguia ver aqui o rodapé, que eu não consigo ver, mas tudo bem. Ele começou a discutir esses perfis e falando do que era o passado, o presente e o futuro, né? Dos bibliotecários de aquisição serem curadores de conteúdos, de recursos de informação, dos bibliotecários de catalogação, bibliotecários de catalogação, passam a ser os curadores de dados ou os data librarians, aí muito pensando no primeiro momento ali também com o pano de fundo da ciência aberta, e que os bibliotecários de referência vão, né, se transformando nessas curadorias de formação, os teaching librarians, que é muito a ver com o que apregou aí a competência em informação, para que as pessoas possam, de fato, usar, né, os conteúdos e não só a primeira resposta que vem do Google, né, que é o grande canal que todo mundo, que não tem problema nenhum, mas precisa ser crítico com relação às respostas. E eu colocaria, está em vermelho, porque isso é um pensamento meu mesmo, que, na verdade, o que eu sinto é que o grande papel nosso é da gente sair desse lugar, desse conceito, vamos dizer, tradicional, de atributos, competências e perfis que o bibliotecário tem para atuar dentro dos espaços, mas de pensar o bibliotecários como pessoas que fazem e que moldam a vida das pessoas, de fato sejam ativistas dos direitos humanos, porque quando a gente fala da Agenda 2030, nada mais é do que nós estamos falando sobre a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, eu acho que nós temos que ter essa visão e competência e trabalharmos para isso, e por isso o advocacy, que eu sempre falo, que é você estar saindo para a ação, fazendo a defesa, né, de colocar as pessoas no centro da promoção de uma sociedade mais justa, mais humana e sustentável, onde ninguém fique para trás, que é o que apregoa a Agenda 2030. Então, eu acho que... está aqui, adaptação livre da apresentação de um webinar de José Vladimir Burgos, para o Comitê de Bibliotecas Acadêmicas da IFLA, que agora eu estou fazendo parte deste comitê. Eu tenho um filme que eu... Deixa eu ver se eu volto aqui, né? Opa, deixa eu voltar. Agora eu me vejo, fica melhor. Eu até mandei um link de um filme, não sei se vocês conseguem passar ele aí para mim. Só um segundo, por gentileza. Enquanto você coloca, é um pouco isso, gente, que deu? O link. Eu tinha posto, quer que eu ponha de novo? Por favor, porque com o agito que nós tivemos... É verdade, a gente teve essa questão, né? Aí. Tivemos a invasão dos invasores aí.
É esse. I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme venido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लाइट रहित तने उजियार रहित हमरो बाल बचाव उजियार रहे Agama mifumidam bini sab nami bem mushkil nami khort. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukil mutu azwana mission na onzamba tindelai. Ngape na za mukil pona mission na ngai me nzambe ndaebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy dia tantrony reny dia famihina teo zany any teny miana. Então, gente, opa, obrigada. Pode parar. É isso. Esse vídeo é um vídeo que eu acho que é muito importante, é muito bonito, né, que a ONU produziu e que sintetiza, né, o que também são as aspirações, né, das pessoas, né, e que a gente possa lutar. Então, eu acho que era isso um pouco que eu queria falar para vocês. E eu me coloco agora à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre. Obrigada. Adriana, gostaria de agradecer a sua participação, a sua fala, assim, que muito precisa, muito comunicável. É uma pessoa, eu sou fã, então é difícil, né? É difícil. Ai, meu Deus, ganhei fã. Acompanha, né? A gente acompanha há muito tempo todo o seu trabalho, seu empenho, seu papel na IFLA, aqui no Brasil, com a FEBAB, em todas as oportunidades você está no Advocacy, mesmo antes do Advocacy estar em voga, estar em agendas, né? Então, nesse sentido, aproveitando a sua presença, eu gostaria de perguntar se São Carlos, sendo uma cidade que possui várias bibliotecas, acredito até que muito mais do que municípios parecidos, né, de mesmas características econômicas, sociais, enfim,
como São Carlos pode estar presente, mapeando, nos cadernos até da FEBAB, mapeando as ações que nós temos aqui, né? Às vezes nós não sabemos nomear, mas elas todas são inerentes às ODS, porque, como você mesmo disse, elas estão dentro dos direitos humanos, né? Então, assim, eu sei que existe esse incentivo para os estados, como você disse, mas, assim, em termos de nossa cidade, de São Carlos, como a gente poderia mapear essas atividades, concentrá-las e, de repente, não só para estar num caderno, mas também para demonstrar o quanto a gente está lutando pelos ODS. Então, acho que tem muita, vou falar uma palavra da moda, né? Muita potência para isso. Acho que a cidade tem uma tradição, né? Teve aí o sistema estruturado, né? Eu acho que sempre com os governos a gente sofre, às vezes sofre mais, às vezes sofre menos, mas sempre sofre. E eu acho que vocês poderiam fazer um exercício a partir, não só, sabe, da coisa muito, porque assim, o que aconteceu quando a gente começou também a ver os exemplos de Agenda 2030? Aí a pessoa coloca, eu empresto livro, então eu estou contribuindo para a educação de qualidade. Mas eu acho que tudo bem, tem uma razão de ser. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais crítico, quer dizer, abandonar um pouco esses trabalhos, digamos, tradicionais que a gente faz e olhar para uma outra questão. Primeiro, olhar para o território que envolve ao seu entorno, aquilo que eu falei. Você não precisa fazer 10 projetos porque a biblioteca acha que tem que fazer 10 projetos. Você tem que dialogar com a sua comunidade também para entender o que é mais importante para eles e colocar o esforço naquele projeto. Por isso que a gente até fez um pouco desse guia, porque a gente recebia muita informação assim, eu empresto livro, então é o ODS de educação de qualidade. A gente tem, sei lá, a prefeitura faz um trabalho, sei lá, de redução de consumo de água. Então a gente está no ODS específico lá sobre água. Não é isso, a gente tem que ser um pouquinho mais crítico quando a gente vai falar sobre o trabalho que a gente está fazendo, entendeu? Então, acho que vocês poderiam sentar e, de repente, eu quero acreditar que a biblioteca que está, sei lá, na Vila Neri, pode ter especificidades e o público no entorno diferente do Estela Fagá, ou que diferente lá perto lá da Sicom, não lembro mais o nome do bairro, ou diferente, você entendeu? Eu acho que é isso que vocês deveriam ter, pensar nas comunidades, então, que estão no entorno, quais são os problemas que elas têm, porque uma das coisas também que a gente faz, de uma maneira, às vezes, proativa, que eu acho bacana, mas, ao mesmo tempo, depois a gente se ressente que não tem adesão, é a gente pensar para a comunidade. Eu acho que o guia mostra um pouco de a gente ter uma escuta com a comunidade e, a partir disso, desenhar os trabalhos voltados aos ODS, entende? Então, eu acho que tem que fazer um exercício, não ligar só no automático e ir para os exemplos que são óbvios, como eu falei. Emprestar livro é o default de educação de qualidade? Claro, porque a pessoa precisa ler, mas isso é uma coisa que não necessariamente a pessoa precisa pensar na Agenda 2030. Mas, se eu vou pegar a questão da circulação de livros, tem um tema da cidade que está emergente. O que eu posso fazer, então, para suscitar que outras leituras sejam feitas? Ou, a partir das leituras, discussões que eu posso promover na biblioteca. Sabe, problematizar um pouco mais, porque aí vocês vão ter mais interação com a comunidade. E, tendo interação com a comunidade, você também, eu sempre falo que a Agenda 2030, ela também é um advocacy para a biblioteca, porque a gente sofre muito de algumas falas prontas, do tipo assim, mas para que biblioteca se tudo está na internet? Mas precisa de biblioteca? Então, a gente precisa mostrar que as bibliotecas, de fato, são mais que as suas coleções e que elas podem transformar e colaborar com problemas que a cidade tem.
que os nossos stakeholders, né, aqueles que pensam por nós, que no caso, prefeitos, secretários de cultura, departamento de cultura, ou às vezes é de educação, depende da cidade onde a biblioteca está, e mesmo pensando a gente nas universitárias, né, não dá para você oferecer o mesmo projeto para todas as pró-reitorias, porque você é biblioteca, né? Então, nesse momento, eu estou discutindo a pauta da acessibilidade, então eu estou trabalhando, porque além de eu ser diretora da biblioteca da Faculdade de Filosofia, eu sou coordenadora de todas as bibliotecas da USP. Então, é uma coisa que eu acho que a gente está muito atrasado, que é a questão da acessibilidade, e eu vi que estava aqui a Lia, da EESC, e a Helenise, da EESC, que também levantam muito essa bandeira, que é a Escola de Engenharia aí de São Carlos, e a gente está levantando essa bandeira dentro da universidade, porque parece que, porque tem a tecnologia, está tudo resolvido, a pessoa chega com baixa visão, cega, ela está resolvida, a pessoa chega com o espectro do autismo, está tudo resolvido. Ninguém mais fala sobre isso, basta a pessoa ser incluída, porque ela passou no vestibular, e a vida dela vai ser diferente. Eu também acredito que esse coletivo que se apresentou, ele tem outras necessidades do que se eu fosse fazer um curso hoje, ou mesmo na minha graduação, fazer um curso, porque eu venho de um outro lugar, eu venho da cidade, eu sou de uma família que mora dentro da cidade, se eu morasse num lugar mais periférico seria diferente. Então, a gente precisa entender tudo isso, né? E precisa, entre aspas, fazer os projetos na medida que você está ajudando, mas, ao mesmo tempo, você está mostrando que a biblioteca é muito mais do que esse estereótipo que se tem de biblioteca. Porque a gente tem um estereótipo de biblioteca que nem a gente faz de África. Fala em África, você já pensa na savana, como se só tivesse a savana, o elefante, coitado, que todo mundo mata, né? Espero que tenha mesmo um elefante. Mas, enfim, é isso. Biblioteca é aquele lugar para as pessoas estudarem. Então, se eu não preciso estudar, eu não vou na biblioteca. Entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente precisa também desmistificar. Agora, como que a gente vai desmistificar? Com fala, com gogó? Não, com trabalho e com evidências. Né? E também o advocacy, ele tem todo. Eu sempre acho que a professora Chloé estava aí, um dia ela falou que ela tinha escutado muito do advocacy que eu tinha falado, mas o advocacy também não é, ele também tem formas de fazer. Existem hoje muitas empresas, né, já existiam antes, que têm o cargo de advocacy. Né? Quer dizer, existe toda uma ciência política para se fazer o advocacy, os momentos, as janelas de oportunidade. Nós precisamos estudar isso. Nós precisamos estudar. A gente precisa aprender, porque não adianta a cidade, por exemplo, recentemente São Carlos teve o problema lá da enchente, certo? Mais uma vez o rio lá. Desde criança eu lembro dessa história e ela não muda. Não adianta, naquele momento, você ir vender um projeto de biblioteca para o prefeito, porque não é isso que... você entende? Você queima teu filme. Há momentos para você fazer isso. E isso é um aprendizado, a gente tem que aprender a fazer. Né? Então, por isso que eu falo que, naquelas competências que eu coloco, eu bato muito a tecla na competência do ativismo, porque vai mudar. Eu posso ter a melhor catalogação, posso ser o melhor bibliotecário de referência, eu posso ter a melhor instalação, e eu posso não ter comunidade e não ter apoio político para continuar meu trabalho, entendeu? Não sei se eu respondi. Nossa, Adriana, muito obrigada mesmo. Eu vou abrir o espaço agora, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação nesse assunto que a gente passou a tarde inteira falando. E diante das falas da Adriana Ferrari, a gente possa, de repente, construir alguma coisa, fazer uma reflexão e tentar descobrir como a gente pode estar atuando, né? Conhecendo as comunidades em que a gente está inserido, como é que a gente pode se aproximar das pessoas e dos verdadeiros problemas e dos verdadeiros anseios das pessoas. E isso é que vai fazer sentido. Então, nesse momento, eu passo a palavra para quem desejar fazer alguma pergunta, alguma colocação.
estão abertos para perguntas, relatos. Eu queria uma primeira coisa. Olá, Adriana e todo mundo. Nossa, muito obrigada, Adriana, pela fala. Você realmente, como pessoas querem, Cris, todo mundo falou aqui, que você é uma inspiração para a nossa profissão, né? Que a gente, em sala de aula, você é uma referência. Quando a gente pensa, por exemplo, em Biblioteca de São Paulo, que a gente já levou turmas para lá, não é, Luciana? Projeto de você, né? Mas também você sempre valoriza tudo sua equipe, então a gente sabe que não é uma coisa pessoal, mas você, enfim, é uma inspiração e eu acho que ninguém melhor para representar esta profissão aqui no Brasil, né? Principalmente dado a sua trajetória em relação à advocacy, né? Para justamente a Agenda 2030, que necessita dessa energia, desse engajamento, essa articulação que você já tem construído ao longo da sua carreira, né? Mais comentários e relatos, nossa, isso for tanta coisa, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu submeti um artigo para um periódico, acho que foi no final da década de 90, bem logo depois que eu ingressei na UFSCar, porque eu queria estudar sustentabilidade e informação. E o artigo foi rejeitado, porque os pareceristas falam assim, o que isso tem a ver com biblioteconomia, ciência e informação? Foi um periódico internacional, ainda bem, porque eu acho que se eu tivesse submetido um brasileiro, possivelmente teria sido melhor. E naquela época eu continuei fazendo meu doutorado justamente tentando haver essa articulação entre a comunidade acadêmica e a comunidade, né? Porque a gente sempre, a gente vive na cidade de capital de tecnologia e naquela época tinha pouca articulação entre o município e os acadêmicos. E cada esfera ficava super frustrada com a outra, né? Então eu entrevistei tanto os políticos daquela época, isso foi antes do primeiro governo PT, e os acadêmicos, né? Porque justamente na Agenda 2021 tinha um parte que falava assim que a ciência tem que ter, tem que ser esse insumo para as políticas de sustentabilidade, né? E aí você viu a frustração de que, falam línguas diferentes, né? A esfera acadêmica e a esfera política, né? E aí isso também, na verdade, é uma continuidade dessa ideia de que o que isso tem a ver com biblioteconomia, ciência e informação, né? Muitos anos atrás, eu criei uma disciplina que até hoje continua como optativa, que é Informação para a Sustentabilidade, depois foi dado pelo colega Cristina Ferraz, hoje em dia eu acho que é Januário, né? E sempre optativa, mas eu estou pensando, a partir da sua fala e da sua atuação e sua a projeção da agenda na área, que a gente precisa tornar ele mesmo como um tema transversal, né, para a profissão, para ter isso em sala de aula, né? Coisas que vêm à mente em relação a como as bibliotecas podem atuar, de imediato. Tem tanta coisa acontecendo em São Carlos, na sociedade civil, e possivelmente um pouco na direção que a Kelly comentou. Primeiramente, precisa fazer esse mapeamento, mas não apenas o mapeamento, se envolver. Então, por exemplo, eu me lembro muitos anos atrás, eu e a professora Luzia, a gente estava muito engajado um fórum comunitário do lixo, que hoje em dia não se chamaria lixo, mas resíduo sólido, não é? E recentemente foi ressuscitado, não é? Então, um fórum comunitário que eu acho que foi sediado no CBCC, que é justamente um projeto de extensão da USP, né? Aqui em São Carlos. E foi recentemente ressuscitado esse fórum, fizeram uma atividade muito legal, que era assim, um multidão de coleta de lixo em vários bairros, né, mas com crianças, e fizeram desse multidão, que tinha tudo a ver com a educação ambiental, né,
um inventário de quais são as empresas, né, de lixo coletado, né? Então, para, tipo, voltar e falar para as empresas, nossa, o que vocês estão fazendo com essas garrafas PET que todo mundo está jogando, né? Como que vocês vão se responsabilizar por isso? Então, é um tipo de ação que tem tudo a ver com informação, né? Que eu entendo que bibliotecas poderiam ser envolvidos também, né? Um exemplo, né? Ou uma coisa que eu e Luzia estávamos envolvidos muitos anos atrás chamava-se o Sala Verde, que eu acho que tinha a ver com o governo estadual na época. E era assim, uma sala que dentro da biblioteca do Amadeu Amaral, que era justamente voltado para a educação ambiental, né? A gente trabalhou com professores da USP e da UFSCar. Infelizmente, às vezes essas coisas, ele teve uma vida, eu acho que tipo de 10 anos, não sei, eu acho que a Sônia vai saber lembrar da Sala Verde, não é? Até 2017. Ah, sim, então teve... ainda tem o acervo de Sala Verde. Então, às vezes, esses políticos, eles, não é, eles têm seus pontos, os momentos, não é, de destaque, e depois, dependendo do envolvimento de várias pessoas, não, porque a gente tem que entender que essas coisas, às vezes, ficam muito... né, as pessoas não podem se dedicar. E a gente sente isso muito na academia, não é? Essa militância, né? Às vezes a gente quer ser mais militante, não é? E tem esses conflitos de agenda. Eu me lembro uma vez que eu estava envolvido num projeto numa casa aberta aqui, que não existe mais, e a gente começou lá uma horta orgânica, né? E aí puxamos dessa horta orgânica um projeto de montar dentro lá uma biblioteca. Inclusive, a Sônia estava envolvida, tinha outras pessoas, a Fernanda Moreno, que hoje em dia é professora lá na Univer, pessoas que quiseram, né, montar uma biblioteca. Então, tivemos uma articulação com um projeto mais, vamos dizer, da área mais tradicional, ambiental, né? E aí envolvemos alguns dos adolescentes que depois passaram para fazer atividades dentro de uma biblioteca, né? Porque eu acho que frequentemente quando a gente vê, isso que eu vejo como a grande evolução e com essa agenda 2030, diferentemente talvez da 21, agenda 21, daquela época que eu estou falando lá atrás, né, que você mencionou, que tinha ainda muito, como você mencionou, Adriana, essa ideia de que é muito de ecologia ambiental, então a gente tem que fazer educação ambiental, isso vai ser nosso ponto de articulação, não é? Nada contra, obviamente, não é? Mas eu acho que a Agenda 2030 eu vejo super mais, não é, como um grande pulo do gato, um grande avanço, porque é bem mais articulado, não é, com várias áreas. Então, por exemplo, eu vou viajando, pensando, eu escutei tem um podcast que se chama Rádio Novela, não sei se você escuta, Rádio Novela é do povo lá de Revista Piauí. Vale a pena, chama-se Rádio Novelo. E outro dia estava ouvindo e eles falaram de uma situação em Amazonas, que a merenda escolar dentro de uma grande área era constituído por alimentos altamente processados. Então tinha iogurte, tinha biscoito com recheio, todas essas coisas que chegaram de empresas. E as merendeiras ficaram super frustradas porque eles perceberam que muitas delas, agriculturas, principalmente elas, aí eu lembrei disso quando você falou dessa questão feminina também, né? Porque muitas vezes são justamente as mulheres que estão, né, com vários chapéus, né, simultaneamente, uma mãe, uma merendeira. E aí eles perceberam, nossa, que estranho, não é? Nós estamos jogando fora muitas frutas, muitos alimentos tradicionais de nossa região, e nossas crianças aqui nas escolas comendo vamos dizer, porcaria, né? E às vezes faltava a porcaria.
porque dependendo da empresa, não entregava, tinha um problema de, né, contratos e tal. E aí, então, decidiram essas mulheres se articular, não é? Se movimentar, chamaram uma nutricionista. Então, era uma questão de formação, de informação, né? E mudaram tudo um paradigma lá. Mas eles não estavam dizendo assim, agora é um mar de rosas, porque falaram de todos os desafios, né? Porque implica em cozinhar, fazer coisa de qualidade, né? Então, eu vejo um pouco de uma analogia com aquilo que você está falando. Quer dizer, a gente tem que tomar o primeiro passo, né? Mas para manter e sustentar, né? Também é o grande desafio, né? Para manter a energia, as articulações, né? Enfim, eu acho que eu falei muita coisa e eu acho que tem pessoas que gostariam de falar outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma mestranda que eu oriento agora. Eu orientei Cris Maia, viu? Eu sou super orgulhosa de dizer que ela foi minha orientanda. Mas oriento uma super bibliotecária agora, que é Betty, que ela trabalha na festa. E ela pode falar um pouco daquela, eu estou colocando na minha situação. Agora ela vai falar que ela também faz coisas que eu acho que são bem sintonizadas com a Agenda 2030. Então, não era uma pergunta específica, desculpa, Adriana, por mais comentários que você... Imagina, não, ótimo comentário. Eu acho que você falou uma coisa importantíssima, que é parceria. Isso também é uma chave do negócio. A gente não aguenta fazer sozinho. E às vezes a gente acha que a gente pode fazer sozinho. E aí, se você tiver os parceiros estratégicos, talvez os projetos não acabem, porque acaba braço, né? Precisa de braço. Vocês, como professores universitários, têm uma agenda muito sacrificada, de muitas exigências. Eu estava ontem no evento da FAPESP, e aí, não, vamos falar de ciência aberta. Eu falei, gente, não adianta ficar falando de ciência aberta para um docente que ele não é avaliado pela ciência aberta, ele é avaliado se ele publicar na Nature. O que você quer que essa criatura sente e vai conversar com a gente como ciência aberta, FAPESP? Começa vocês valorizarem na avaliação a ciência aberta, que os professores vão começar a pensar, e os pesquisadores na ciência aberta. Agora, vocês querem que a gente pense que os coitados parem, são avaliados pela Nature, por quem publica em fator de impacto, e aí vocês querem que, meu Deus, vamos falar de ciência aberta, por que não entra na pauta? Eu falei, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, por isso que não entra na pauta. Então, eu acho que o que a gente também colocou naquele guia foi essa questão de estabelecimento de parcerias, porque essas intempéries governamentais, se você tiver parceiros estratégicos, construir essas parcerias, fica mais difícil de levar com o vento e na caneta, né? Porque a caneta dos políticos, as nossas políticas públicas são muito frágeis quando tem, né? Quando tem. Então, a gente precisa de parcerias para fixar, né? Os projetos terem um pouco mais de longevidade. E só para falar também uma coisa que eu esqueci, é que a nova revisão do manifesto da Influnesco, né, que eu tive também a felicidade de ser uma das autoras da revisão, a gente fala muito sobre a questão exatamente do desenvolvimento sustentável, né? Então, isso está na missão da biblioteca pública, né? Porque a gente sempre cita muito o manifesto e tal, então ele está na missão da biblioteca pública, seja ela pública, de uso público, enfim. Mas bacana saber dessas iniciativas, né? Quem sabe ou não surgem repaginadas. Oi, Adriana. É uma honra para mim conversar com você, assim, viu? Depois da sua fala, que a gente sempre gosta muito. Eu, como a Kelly, sou uma fã sua, viu? E assim, meu nome é Beth. Eu tenho o privilégio de ser mestranda da Chloe, agora lá no TCI da UFSCar, né? Como a Kelly também, a minha colega lá agora de mestrado. Então, Adriana, eu estou achando um privilégio participar de um evento como esse aqui, que está reunindo a universidade, né, a biblioteconomia dentro da universidade, junto com tantos profissionais da biblioteconomia aqui da cidade,
né? E a gente realmente tem trabalhado bastante, tem atuado muito na área, assim. Eu sou bibliotecária na FESC, que você conhece, que é a Fundação Educacional, né? Inclusive a Tereza, que é minha colega, que é bibliotecária também, está assistindo, você também de lá, né? A Tereza Carneiro, né? Então, eu estou lá desde 2019 e o projeto que a Chloe comentou é um projeto de educação ambiental que eu tive a ideia de fazer assim, porque a FESC foi contemplada no projeto FEIDRO, que é um projeto do governo do estado, né? E por esse projeto FEIDRO, a gente montou lá na biblioteca da FESC um espaço de educação ambiental, uma ecobrinquedoteca, né? Então, com todo o recurso que tinha, fui eu, como bibliotecária, o pessoal do Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar, e o pessoal do CDCC da USP também. Então, ó, que privilégio, né? Todo mundo trabalhando junto, né? Aí a gente montou essa ecobrinquedoteca lá. E aí eu conheço uma engenheira florestal, então eu escrevi um projeto para a gente fazer um espaço de educação ambiental aos sábados de manhã, aberto a toda a comunidade, e apresentei para a diretoria da FESC, e ela fez também uma proposta de serviço que a FESC aceitou, então a gente implantou e estamos com esse projeto durante todo esse ano, assim. E aí a minha ideia era fazer a minha dissertação de mestrado sobre esse projeto. Depois acabei mudando, né, até por sugestão da Chloe, que foi muito bem-vinda, que tem um outro projeto também que eu coloquei, que é o Clube de Leitura. E como você falou, como a Cris também falou, ela citou questão de saúde mental, né, que a biblioteca pode atuar. Então, saúde mental, aprendizado ao longo da vida, né? E isso são os papéis da FESC, né? Então, esses projetos, eles vão aí nessa linha. No fim, eu mudei, então, o projeto do mestrado para o Clube de Leitura, e que está muito legal, assim, que teve uma aceitação muito boa, está indo muito bem. E agora eu estava aqui comentando com a Chloe que talvez fosse interessante fazer um artigo sobre esse projeto da educação ambiental para tentar colocar na revista que você falou aqui da FEBAB, né? Assim, como uma iniciativa de ação. Então, são coisas assim, diferentes mesmo que a gente pode fazer e que a gente faz com muito prazer, né? As pessoas aceitam bem, a gente conhece as pessoas, acolhe as pessoas, é muito legal, um trabalho que eu fico muito satisfeita mesmo em fazer, assim. E que bom ter você, assim, como uma referência, e um privilégio maior ainda de você ser de São Carlos, a gente ter esse acesso a você, né? Eu fico muito contente com isso, viu? Estive na Biblioteca de São Paulo, minha mãe morava lá, a 10 minutos da Biblioteca de São Paulo, fui visitar antes de renovar o espaço da Biblioteca da FESC, estive também na Biblioteca Vila Lobos. Os trabalhos são encantadores que vocês fazem nelas, viu? Parabéns, muito obrigada. Importante que também parabéns para vocês aí do trabalho, né? A FESP é ali no campo do Rui Barbosa, não é isso? É lá pertinho da minha casa, da casa dos meus pais, né? Da minha mãe. Eu estudei lá, né? Lá que eu me formei pela EBDESC, né? Então, nossa, tenho uma paixão por aquele lugar, né? Muitas memórias. Mas eu queria só fazer um comentário sobre a questão da Agenda 2030 em relação às universidades. Vocês sabem que as universidades também abraçaram a questão da Agenda 2030 mais tardiamente, né? Eu estava aqui na USP, eu estou aqui na USP e quem falava de Agenda 2030 eram só nós, das bibliotecas, né? Então, por conta dos rankings, principalmente do ranking do The Impact, da Elsevier, começou a pedir para que as universidades mostrassem os seus projetos alinhados à Agenda 2030, que começa as universidades, né? Pelo menos aqui na USP, foi muito pautado nisso, e a gente tinha até uma questão que nós falávamos dentro do comitê, nas discussões que a gente faz do comitê da Agenda 2030, esse comitê, que as universidades usavam de forma muito cosmética a agenda.
Dizia que fazia, mas na verdade, né, não vivenciava de fato os projetos serem alinhados, né, com a Agenda 2030. Então, acho que é bacana ver essas parcerias, porque podem também impulsionar mais projetos, mais adesão, né? E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é a grande pergunta que não quer calar, é que estamos vendo que 2030 não chegaremos, né, com a erradicação da pobreza no mundo, né? Então, há toda uma discussão aí do que se vai colocar a partir de 2030. E há toda uma restrição também de simplesmente começar a se discutir um alargamento dos prazos, digamos assim, porque aí também tira o compromisso dos países de acelerar, né? Como a gente fala que é a década da ação, né? Embora a gente saiba que a América Latina e o Caribe continua sendo a região mais desigual do planeta, né? Onde estamos, e que o local onde a pandemia sofreu mais impactos da pandemia foi realmente a nossa região. Então, tem um desafio muito grande aí para a gente superar, né? Em termos de Brasil, se a gente conseguir sair do mapa da fome novamente, como a gente já havia conseguido, eu acho que já é um grande passo, né? De pensar que as pessoas não passem fome no nosso país, né? Então, parabéns para vocês e que bom que vocês gostam da Biblioteca São Paulo, da Vila Lobos. O pessoal, eu não estou mais trabalhando lá, né? Porque eu tive que voltar para a USP já faz um tempo, mas tenho bastante ligação lá. Esse guia, por exemplo, a gente formatou, eu sempre trabalho muito com o pessoal do CISEB, né? Porque eu também fui coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, então eu estou sempre fazendo umas loucurinhas lá com o pessoal da SP Leituras e provocando um pouquinho eles, assim. E eles me escutam e aprende bastante, a gente aprende muito junto, faz muita coisa bacana. E as bibliotecas, as equipes lá estão segurando aí. E um pertencimento muito grande, né? Porque todo ano é aquela questão de orçamento, tal, e aí, quando vê, né, os dados que a biblioteca mostra, né, de presença, de atuação, aí isso são coisas importantes para que a Secretaria de Cultura preserve e mantenha esses projetos. Maravilha, Adriana, eu vou vir aqui perto dos colegas para não ter que ficar mudando mais a nossa câmera. Eu só queria agradecer muito a disponibilidade, né, de tempo, de deslocamento, né, de todos terem aceito vir tentar construir, iniciar essa discussão coletiva. A ideia, Adriana, que esse seja o primeiro encontro de muitos. O nosso desejo é que, pelo menos anualmente, a gente possa se encontrar, né, no próximo ano, talvez, que já era o desejo desse encontro, que todas e todos vocês estivessem aqui já trazendo relatos, mas optamos, num primeiro momento, para fazer um diálogo comum. Mas se tudo der certo, daqui um ano voltamos, quem sabe conseguindo sinalizar uma ou outra ação já mais direcionada para atingir, né, algum dos objetivos da agenda. E sem dúvida, Adriana, nós não poderíamos começar esse diálogo sem ter você protagonizando, né, essa discussão conosco. Isso nos dá segurança, incentivo e encorajamento, né? Então, muito obrigada, agradeço em nome de todos. Nós vamos precisar encerrar, né, por uma questão de uso de um espaço que também tem seu horário de fechamento, mas só queria dizer que nós vamos voltar a entrar em contato com vocês, com todos e todas, tá? Com a perspectiva de que a gente possa minimamente, como ponto de partida, construir talvez algum relato do que já tem sido feito e que pode se aproximar, e como você disse, Adriana, talvez com um redirecionamento ou outro, a gente consiga atingir mais apropriadamente alguma meta, né, a partir de uma ação que já está sendo desenvolvida. Me parece que a gente está num cenário muito favorável para fazer isso. Então, o nosso diálogo continua. O evento se encerra, mas a conversa não, tá bom? Então, muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Teru, mais uma vez. Foi lamentável tudo o que aconteceu com a nossa invasão, mas que fique como aprendizado também. Estamos numa sociedade ainda que tem tantas fragilidades informacionais, não foi à toa que coletivamente passamos por essa experiência. Ela tem algo a nos dizer também, né? Então, agradeço mesmo.
Kelly também pela condução da mesa. Agradeço aqui ao Marcelo, já havia agradecido a Mônica, Marcelo, mas ao Departamento de Ação Cultural, viu, por todo o apoio na organização do evento, sempre cotejamos até fazer lá, né? E quem sabe nas próximas edições a gente vai fazendo um movimento mais itinerante. E para quem está aqui presencialmente, tem um pão de queijo, um pãozinho, um suco. Convidamos a todos aqui para tomar um café antes de ir embora. E para as pessoas presentes virtualmente, deixamos o nosso abraço virtual, tá? E logo voltamos a nos comunicar. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Contem sempre comigo. Gratidão. Gratidão.